A Copa do Mundo é o maior evento do futebol, quando o mundo para ver o jogo em seu auge. Mas à medida que nos aproximávamos de 2020 por todos os motivos errados, ela está se moldando para enfrentar desafios que podem alterar fundamentalmente o que passamos a esperar do principal evento esportivo. Vamos analisar os 6 piores cenários possíveis. O calor extremo que afetou os jogadores na Copa do Mundo de Clubes de 2025 deveria ter sido um alerta, mas as lições custaram caro. Quando Enzo Fernandes do Chelsea deitou no gramado por tontura durante uma semifinal a 36 graus, não era só desconforto, era perigoso. Luiz Henrique, técnico do Paris Saint-Germain, criticou o jogo de estreia contra o Atlético de Madrid ter ocorrido ao meio-dia, sob quase 40 graus. Pesquisas da Queen's University Belfast mostram que quase 90% dos estádios nos Estados Unidos da América que receberão a Copa do Mundo podem ter calor perigoso, principalmente entre meio-dia e 17 horas, trazendo riscos à saúde de jogadores e árbitros. Durante o exercício, o corpo gera calor e precisa dissipá-lo para esfriar, mas com alta temperatura e umidade, o suor perde eficácia. Fadiga e câimbras podem rapidamente evoluir para náusea e insolação por esforço. Apesar de 5 dos 16 estádios terem tetos ou retráteis que oferecem sombra, não é viável marcar todos os jogos cedo nesses locais. Jogadores de 2020 enfrentarão condições que nenhum atleta de elite deveria passar. Isso nos leva ao pesadelo do agendamento, que pode afastar milhões de fãs em todo o hemisfério oriental, como Europa, África e Ásia. A Federação Internacional de Futebol Associação avalia realizar jogos importantes com seleções europeias após a meia-noite no Reino Unido para evitar o calor intenso da tarde. Vitor Montagliani, presidente da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe e vice da Federação Internacional de Futebol Associação, reconheceu que os horários dos jogos são sempre um problema na região devido ao verão extremamente quente. O início de jogo às 17h no Reino Unido agrada emissoras europeias, mas significa meio-dia na costa leste dos Estados Unidos da América, quando as temperaturas são perigosas. O impacto é devastador para a base global de torcedores. Torcedores no hemisfério oriental podem ter que ver suas seleções às 2 da manhã, tornando uma experiência comemorativa em algo solitário e exaustivo. Isso ocorreu no Brasil em 2014 e gerou muitas reclamações. O próprio Montagliani não pôde garantir que todos os jogos teriam um horário de início perfeito do ponto de vista da televisão, revelando uma verdade preocupante. A Federação Internacional de Futebol Associação tenta equilibrar a proteção dos jogadores contra o calor e as grandes audiências que financiam o torneio, mas parece que falhará nos dois. Ainda há o elefante na sala. A Copa do Mundo mudou sua identidade com a expansão para 48 seleções. Pela primeira vez, a competição terá 104 jogos em vez de 64 nas edições anteriores. As seleções finalistas disputarão 8 jogos, não 7, aumentando o desgaste num calendário já exaustivo. A mudança de formato gerou ceticismo entre torcedores, que afirmam que a qualidade cairá ao incluir seleções classificadas apenas pelo aumento das vagas. A preocupação não é snobismo. Torcedores que acompanham o torneio há décadas podem acabar pulando a fase de grupos e só assistir às eliminatórias quando surgem os reais candidatos ao título. O formato inflado pode tornar o torneio mais sagrado do futebol um teste de resistência para jogadores e espectadores, exigindo atenção máxima em semanas de competição desigual. A dura realidade do calendário apertado do futebol moderno agrava esses problemas estruturais. Jogadores são levados ao limite em ritmo inédito. Phil Foden, do Manchester City, admitiu sentir exaustão e sofrer lesões na temporada 2024/2025, após campanhas consecutivas que o levaram ao limite. Bruno Fernandes, do Manchester United, disputou 70 jogos pelo clube e seleção em uma temporada. A ampliação da Liga dos Campeões aumentou jogos em um calendário já apertado e a Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol revelou que 43% dos jogadores da Copa do Mundo relataram fadiga mental extrema ou maior. A Copa do Mundo de 2026 chega no final de mais uma temporada exaustiva para os jogadores de elite do mundo. Algumas estrelas podem nem chegar ao torneio, destruídas pelas exigências rigorosas. Outros chegarão cansados sem conseguir criar os momentos mágicos das Copas do Mundo. Partidas de qualidade inferior se tornam inevitáveis quando os jogadores estão no limite, lidando com lesões que deveriam tê-los forçado a descansar semanas antes. O torneio também está sendo realizado em 3 países, o que significa que as equipes enfrentarão viagens adicionais e jet lag entre as partidas. A Federação Internacional de Futebol Associação diz ter definido períodos mínimos de descanso, mas a Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol Associação de Jogadores não foi convidada para a reunião dessas decisões.
O abismo entre a direção do futebol e os jogadores nunca foi tão grande. Além das questões esportivas, há um lado humano que não pode ser ignorado. Muitos torcedores têm medo de viajar aos Estados Unidos para o torneio. O clima de imigração atual gerou incerteza e medo, principalmente para torcedores de países sob fiscalização mais rigorosa. Quando as pessoas se sentem inseguras ou indesejadas, deixam de viajar, afetando a atmosfera vibrante da Copa do Mundo. Torcedores de todo o mundo criam um carnaval de cores e sons nas arquibancadas, tão marcante para a Copa do Mundo quanto o futebol em si. Se um número significativo de torcedores decidir que o risco não vale a pena, os estádios podem parecer vazios, as equipes podem sentir falta do apoio que as impulsiona, e o torneio perde algo crucial. Alguns torcedores também expressaram o desejo de demonstrar solidariedade com comunidades afetadas por políticas rigorosas de imigração, optando por boicotar completamente como forma de protesto. Por medo ou princípio, a queda no público seria um golpe devastador para um torneio que sempre se orgulhou de ser uma celebração global. Precisamos aceitar que as questões de segurança nas cidades-sede não vão desaparecer. Os Estados Unidos enfrentam grandes desafios para garantir a segurança em eventos públicos de grande porte, e a Copa do Mundo atrairá multidões em várias cidades por um longo período. Torcedores, jogadores e autoridades expressaram preocupações sobre incidentes públicos, interrupções e incertezas quanto à segurança em algumas áreas. Essas preocupações são legítimas e merecem atenção, mesmo com medidas de segurança da Federação Internacional de Futebol Associação e autoridades locais, a percepção de risco pode ser tão prejudicial quanto o perigo real. Famílias que planejam viajar para apoiar sua nação podem preferir assistir de casa, e não há como culpá-las por priorizarem o próprio bem-estar. Demoraram mais de um ano para tratar dessas questões, mas muitas resultam de decisões irreversíveis. Resta torcer para que o futebol, o esporte mais bonito, consiga superar o caos e que a Copa do Mundo de 2026 não quebre a maior tradição do futebol. Você acha que o torneio será um sucesso? Conte pra gente nos comentários, deixe um like se gostou e inscreva-se no canal. Também ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima. Tchau.